Olá, sou Daniel Valigi, sou fundador da Emotion, uma agência de comunicação que está no mercado moçambicano desde 2017. Mas o sonho talvez nasceu um bocadinho antes. Eu sempre trabalhei em comunicação, faço este ano 20 anos de carreira e quando estava a chegar aos 30 anos perguntavam-me o que é que vem a seguir. E estava naquele momento de dúvida, o que é que eu faço a seguir, e decidi uma coisa que eu sempre nunca quis para o meu caminho, que era, nunca quis ser freelancer, sempre pensei em sustentabilidade e sempre a ser sustentável, sempre pensei neste modelo de criar uma entidade, uma empresa. E estamos a falar em 2015, 2016, começou a surgir este sonho, o qual materializou-se mesmo em 2017, primeiro das 18 às 7 da manhã, sábados e domingos e feriados, e desde 2020, na altura da pandemia, a 100%, e desde 2021 mesmo, 365 dias por ano. Eu, em 2017, quando eu decidi ser empreendedor, eu não tinha certeza que se era realmente aquilo que eu queria para a minha vida. E comecei a fazê-lo em simultâneo com uma oportunidade de emprego que surgiu naquela altura. Então, durante as horas onde mais expediente, era empregado de uma empresa e ao final do dia, com as minhas horas livres, comecei a experimentar este modelo de trabalhar por conta própria. E na primeira fase era pouco trabalho, era pouco volume, e das 18 às 21 chegou uma fase em que das 18 às 21 já não chegava, precisava começar a fazer mais noitadas, tinha que aumentar para o fim de semana para dar vazão, até que chegou uma fase mais ou menos em 2020 que já não era suficiente, já não era sustentável. E tive uma pessoa amiga que chegou perante mim e perguntou: Daniel, e agora, o que é que tu queres fazer? Porque assim o que estás a fazer não é sustentável para ti. Vais dar o passo em frente ou não? E decidi dar o passo em frente. No caso são duas, são a Tatiana e a Sara. Elas são uma enorme fonte de inspiração, porque quando eu decidi sair da empresa em que eu estava, eu decidi trabalhar com a Ideia Lab. Fui funcionário da Ideia Lab durante alguns anos e por acaso não podia ter escola melhor, né? Era uma escola em que eu trabalhava como profissional de comunicação para a Ideia Lab e em simultâneo também, quando lidava com empreendedores, quando lidava com as ferramentas que eles tinham para capacitar empreendedores, eu também desenvolvia-me enquanto empreendedor. Bebia imenso, enquanto também ensinava, aplicava o meu conhecimento, e foi o melhor dos dois mundos em particular. E Tati e Sara foram uma inspiração muito grande, e tal como todos os empreendedores com quem lidei durante esta jornada. O nome Emotion surgiu muito antes da ideia de criar uma empresa ou um negócio, muito antes, e tem a ver com a minha primeira janela profissional, o meu primeiro conjunto de competências que eu executava, que era Motion Design. E eu acreditava que eu podia fazer alguma coisa com motion, e é de eletrónico, ok? Movimento, eletrónico, tecnologia. Mas quando eu decidi que vou criar uma empresa, que era ainda daqui 18 às 7 da manhã, o nome Emotion foi muito óbvio para mim, porque era o que eu sentia que o mercado precisava naquele momento, que era comunicação com propósito, comunicação que despertasse sentimentos, emoções. E emoções, emotion tem a ver com sentimentos. De 2017 a 2020, a Emotion era toda ela o Daniel. Em alguns projetos, naturalmente, contratava freelancers, mas a primeira contratação que nós fizemos foi em 2020. E a partir de 2021, naturalmente, a equipa cresceu, começamos a ter contratos fixos com grandes empresas e, naturalmente, já não era suficiente ser o Daniel sozinho, né? Como é que nós levamos este termo emotion, para o terreno, para o trabalho que nós fazemos? Tem muito a ver com uma metodologia que nós adotamos cá dentro, que é a ver com co-criação. Nenhum dos trabalhos que nós fazemos, nós assumimos como sendo pura e exclusivamente a responsabilidade nossa. Eu acredito que a maior parte dos nossos trabalhos nós não sabemos onde é que começaram, se começaram numa ideia nossa, ou num insight do cliente, ou numa ideia ao contrário. E esta relação de proximidade é muito importante para aquilo que nós fazemos. Só com a proximidade é que nós conseguimos descobrir o que é que realmente toca
o que é que realmente é necessário para desenvolver um desafio que aquela entidade tem, que aquela entidade que nos contacta, como é que nós conseguimos, através das competências que nós temos, resolver os desafios que eles têm. E se tu falas de pessoa para pessoa, a única forma de conectares é através das emoções. A Emotion tem... Esta é uma curiosidade interessante. A Emotion tem 3 setores de atividade, onde nós chamamos de design, que design estamos a falar de parte de estratégia, de comunicação, estamos a falar de identidades visuais, estamos a falar de campanhas de comunicação. Temos o live action, que é a minha paixão pessoal, que é a produção audiovisual, produção de eventos. E temos a parte online. A parte online é o mais tradicional, é a parte da gestão de redes sociais, é a criação de conteúdos digitais para eventos, a criação de websites, por exemplo, ou, por outras também, webinars e eventos live streaming. Que, curiosamente, a questão dos webinars foi o game changer para a nossa empresa, porque durante a pandemia nós fomos desafiados a trabalhar para webinars, para a Ideia Lab, no caso, e a partir de um projeto conseguimos trabalhar para quase toda a lusofonia. Conseguimos trabalhar para Portugal, para Angola, para Cabo Verde, a partir de Moçambique, através de um computador, através da internet, conseguimos fazer produtos para a hora de Moçambique. O primeiro programa que eu fiz na Ideia Lab foi o BASA. E o BASA, para mim, resume tudo aquilo que um empreendedor tem que ser. Que eles tinham uma metodologia que diz o que é que tu és, o que é que tu sabes e quem tu conheces. E realmente um negócio começa com isto. Começa com as tuas competências, que tu monetizas a seguir, mas monetizas com quem? Normalmente é sempre com a tua rede de contacto. E foi isso que aconteceu comigo. O meu primeiro cliente foi uma pessoa que eu já conhecia da minha carreira anterior, no caso, quando eu trabalhava numa agência de publicidade, e foi o meu primeiro cliente, foi o primeiro contrato que eu tive, foi com alguém que já me conhecia. E os contratos subsequentes foram também muito por isso. E eu digo sempre isto, que um trabalho bem feito abriu uma próxima porta. O último trabalho é sempre o cartão de visita que nos permite entrar na próxima oportunidade. Na Ideia Lab, eu fiz o BASA, que foi o primeiro programa de todos, o Orange Corners, e fiz o Acelerate do Cultivate mais recentemente, com o qual concluímos no final do ano passado. O BASA e o Acelerate são programas completamente diferentes, são para fases da jornada completamente distintas. O BASA eu fiz naquela primeira fase em que estava das 18 às 7 da manhã e a tentar organizar as ideias. Já o Acelerate é uma fase completamente diferente, já somos uma equipa de quase 10 pessoas, já temos uma faturação anual que eu posso me dizer que é positiva, não temos contas, temos as contas em dia, temos fornecedores, temos contratos para clientes de grande envergadura. O Acelerate encaixa-se numa fase distinta da empresa e também da maturidade a nível pessoal. E o Acelerate teve um peso muito interessante, que é quando tu és empreendedor, quando tu lideras uma equipa, acabas tendo um trabalho muito solitário. Este é o primeiro passo de todos. Porquê? Porque a tua equipa que está abaixo olha para ti e como tens que dar referência, tens que ser o norte. E o Acelerate permitiu ter um momento para parar, pensar, refletir, e também tive acesso a ferramentas. E uma delas que eu admiro até hoje foi o Business Advisor, em que a Business Advisor fez-me perguntas, trabalhámos com ferramentas que fez-me questionar as minhas verdades assumidas e perguntar-me o que é que tu queres a seguir, quais são os passos que vais dar a seguir. Naturalmente, os frutos deste tipo de trabalhos podem chegar mais rápido ou levar o seu tempo a serem materializados, dependendo também, não vamos ser sinceros, porque no dia a dia também nós temos que balançar o aprendizado com a gestão operacional do nosso negócio. E enquanto empreendedores, muitas vezes durante os nossos negócios, mesmo com equipas, nós assumimos vários chapéus. Então dizer que o processo, o conhecimento que eu adquiri no Acelerate e com quem partilhei também com a equipa, porque o Acelerate não fiz sozinho, com mais pessoas da minha equipa participaram,
é um conhecimento que vai ser útil e está a ser útil hoje e vai ser útil nos próximos 2 anos da empresa, seguramente, ou talvez mais. E as ferramentas são úteis ontem, hoje e amanhã. E são sempre momentos para reflexão, são momentos para trocas de ideias, aumentar o network. Por exemplo, há pouco tempo nós tínhamos um projeto que era numa província diferente do país e eu recordei-me que dentro do Acelerate tinha um colega, posso assim dizer, empreendedor, que atuava num setor que eu necessitava daquela competência. E aquilo que eu recorri foi aos colegas que faziam facilitação e perguntei, eu queria o contacto daquela entidade, que dificilmente eu conheceria se eu não tivesse participado num programa. Como é que eu defino a minha jornada empreendedora? Eu posso dizer que eu sou um sortudo, mas eu quando digo que sou um sortudo, isto também casa com uma coisa que eu defino como sorte. Sorte é uma expressão é uma frase que eu gosto imenso que diz: sorte é o que acontece quando a preparação encontra a oportunidade. Ou seja, se tu não estás preparado e a oportunidade surge, não vais conseguir materializá-la. E muitas vezes tu dizes, aquela pessoa tem sorte. Aquela pessoa que tem sorte muitas vezes é porque surgiu-lhe uma oportunidade, mas ele tem os recursos necessários, e quando digo recursos muitas vezes não é somente materiais ou financeiros, mas tem a ver com conhecimento para tornar aquela oportunidade em uma conversão de sucesso. Então eu defino-me como uma pessoa de sortuda, porque quando eu comecei a Emotion eu já tinha um conjunto de ferramentas técnicas e de gestão que me permitiram dar o primeiro passo. O meu primeiro investimento eu já comprei antes, que era o meu primeiro computador, ok? O meu primeiro cliente foi alguém que eu já conhecia antes. E este primeiro cliente, se não tivesse tido uma boa relação comigo, se não acreditasse no meu valor, aquela questão de sorte provavelmente não seria perpetuado. O meu primeiro FII surgiu de um trabalho pequeno, que depois surgiu o segundo trabalho pequeno e o terceiro, até que chegamos a uma relação em que o cliente disse: Daniel, vamos lançar um concurso, gostaríamos que vocês fizessem parte. E mais recentemente também tivemos situações como esta. Nós, enquanto empreendedores, há vários, eu posso me dizer, e volto a dizer mais uma vez, que eu sou uma pessoa de sorte porque que não acontece com muitos empreendedores no mercado, porque ser empreendedor em Moçambique é difícil, existem muitas barreiras, como conhecimento, desde impostos, organização de ficheiros, coisas tão simples quanto, olha, se vais pagar impostos, cria uma pasta organizada com todos os teus impostos desde o primeiro dia e nunca tenhas longe de ti, porque vai ser sempre necessário voltar a essa pasta. São coisas que tu não sabes e tu vais descobrindo ao longo da tua jornada. Posso dizer-te que nunca tive momentos tristes ao longo desta jornada. E quando digo tristes, no sentido de que, naturalmente, ao longo do processo já perdi clientes, já ganhei trabalhos, já tive oportunidades que não exploramos a 100%, é perfeitamente natural, mas sempre senti que dei sempre o meu melhor e sempre dei o meu melhor para que acontecesse. Já tive momentos, naturalmente, muitos momentos especiais, e se me perguntares se já tiveste momentos de preocupação a nível de gestão, já tive momentos de preocupação. Passamos a primeira crise que passamos durante esta jornada foi do Covid. O Covid era eu sozinho ainda, basicamente, e o risco era perante a minha pessoa, mas a mais recente crise pós-eleitoral, dos conflitos pós-eleitorais, já tinha uma equipa, já tinha uma renda, já tinha contratos para os quais tinha obrigações e tinha situações em que durante meses
Aí, o escritório estava vazio, porque as pessoas não conseguiam chegar ao escritório porque não era seguro. E durante este período ter que entregar o trabalho com o mesmo nível de qualidade e dentro dos mesmos prazos foi um desafio enorme. Mas felizmente em equipa conseguimos ultrapassar estes desafios. Mas confesso que foram muito mais os momentos de alegria que eu me recordo do que os momentos desafiadores ao longo deste período. Nós semanalmente, como qualquer organização, temos as nossas reuniões de gestão, em que durante muito tempo nós fizemos sempre no nosso habitat, no nosso open space, em que cada um puxava a sua cadeira, juntávamos e fazíamos em formato de círculo. Só que a equipa está a crescer e muito recentemente percebemos que precisamos de espaço, condições um bocadinho melhores para este encontro. E passamos para uma sala de reuniões aqui do nosso espaço, que já sempre existiu este espaço, e a meio da reunião eu tive um momento que foi um momento de orgulho, que foi, poxa, nós enquanto empreendedores nós damos tanto de nós, lutamos tanto para acontecer e para que a roda não pare de girar, que muitos momentos nós não paramos para observar aquilo que estamos a criar. E naquele momento eu vi a minha equipa com uma sala de reuniões com uma mesa cheia de pessoas e todas elas já contribuírem ativamente, e foi um momento que eu parei e deixei que eles discutissem e permiti-me a ficar quieto e observar simplesmente eles já fazerem a coisa acontecer. Isso deu um orgulho muito grande. Mas já há muito trabalho. Eu sou apaixonado pelo aquilo que eu faço e cada trabalho que eu faço mantém-me vivo. Há projetos e nós procuramos sempre que possível trabalhar com projetos de impacto, projetos com um propósito social muito forte, e são vários os projetos que a gente executa que têm este propósito. Há projetos que nós já fizemos com pessoas, com minorias, pessoas excluídas socialmente, pessoas que vivem na rua ou da rua, ver pessoas ou trabalhos com pessoas com deficiência. Por exemplo, esta semana estive a assistir a um trabalho que nós fizemos, que é um podcast, e a pessoa que estava lá tinha paralisia cerebral. E eu acompanhei as gravações e acompanhei a edição, e é daquelas coisas que tu estás a fazer um produto em que tu estás a trabalhar para o cliente, o projeto não é teu, é do cliente, mas enquanto tu fazes aquele projeto, tu sais de lá rico. Estás a gravar, estás a ficar emocionado, estás a ficar feliz, estás a despertar coisas boas em ti, ok? Isso dá imenso gosto, dá imenso prazer. Nós somos uma agência, sim, premiada em Moçambique, em Angola e em Portugal. Nos prémios lusófonos ganhamos já alguns grandes prémios, ganhamos a agência do ano durante 2 anos consecutivos. E temos nos prémios lusófonos temos tudo, temos grandes prémios, ouro, prata, bronze, a agência do ano, temos um conjunto de prémios nacionalmente e temos um conjunto de prémios internacionais, mas a título pessoal é sempre bom, faz bem ao ego de qualquer pessoa saber que o teu trabalho é distinguido. Isso não seria verdadeiro se eu não dissesse que isto é a realidade. Mas, acima de tudo, os prémios surgiram por uma estratégia de crescimento, que é muito simples. Se tu és uma agência com qualidade, se tu és uma empresa com qualidade, e digo agência, tu és empresa, é paralelo. Se tu és uma empresa com qualidade, tu és e tu queres dar o salto da afirmação para mais clientes, uma das questões que sempre é colocada é: qual é o teu background? Quais são as tuas provas que tu és capaz de entregar ao alto nível? Nós, felizmente, temos no nosso portfólio grandes empresas como o Porto Maputo, o Moza Banco, ou ExxonMobil, ou Standard Bank também, e diversas outras grandes empresas. Quando tu cresces, quando estás numa fase de crescimento, é muito importante que tu tenhas
evidências que comprovem que tu és capaz de crescer e performar para novos clientes. E nós olhamos para os prémios como uma estratégia de afirmação, como um selo que nos dá o direito de estar no mercado. Olha, nós somos a Emotion, nós temos este portfólio, nós temos estes clientes e já agora nós fomos considerados a melhor agência de Moçambique nos prémios lusófonos em 2024, 2025 e 23, 24. Por exemplo, ganhamos o prémio de ouro em Angola, ou ganhamos mais recentemente um prémio em Moçambique na Comarp. Nós já olhamos para os prémios como uma estratégia, um selo de reconhecimento para continuarmos a crescer. É um direito de estarmos no mercado e para que aquelas pessoas que acreditam no nosso trabalho, se tiverem que se explicar lá em cima, explicam que eles fizeram a melhor proposta, têm um portfólio relevante, têm uma estrutura que responde, pode não ser tão grande ou pode não ter tantos 20, 30 anos de carreira enquanto agência, como outras agências têm no mercado moçambicano, mas o nível de qualidade é igual, o nível de clientes é igual, o nível onde os outros vão buscar prémios, nós também já fomos e também buscamos prémios iguais aos outros. Ok? Eu em 2017 decidi escolher este lado de empreendedorismo, eu ainda recordo-me de pessoas que me disseram que empreendedorismo é um risco muito grande, é algo que vem de fora, é um conceito importado que estão a tentar colocar no nosso mercado. E a Ideia Lab claramente é um dos pioneiros, é um dos principais impulsionadores pelo o nosso contexto ter desenvolvido tanto. Ainda há muito para fazer, sim, mas se não houvesse Ideia Lab, estaríamos muito mais atrás. A Ideia Lab começou a falar de empreendedorismo e começou a capacitar pessoas quando ainda não havia ninguém que acreditava nisto. A Ideia Lab tem programas para toda a jornada empreendedora, tem programas para todos os tipos de negócios. Estamos a falar de negócios verdes, estamos a falar de negócios culturais, estamos a falar de jovens, mulheres, e isto é importante. A Ideia Lab, posso dizer que é, como eles dizem, catalisadores, são a faísca, são as pedras para fazermos o lume, são também casa. A Ideia Lab é o ecossistema, a Ideia Lab seguramente é um dos principais impulsionadores do ecossistema moçambicano e quem conhece empreendedorismo em Moçambique conhece a Ideia Lab. Se me pedissem para deixar um conselho para um empreendedor, ou para mim mesmo em 2017, a primeira coisa que eu penso é que se o conselho fosse bom não era dado, era vendido. Então, eu não tenho autoridade para dar conselhos a ninguém, acho que... mas aquilo que a minha jornada me mostra é uma coisa muito importante, que é trabalha de forma honesta, trabalha de forma apaixonada, conecta-te às pessoas certas, rodeia-te de pessoas certas com quem tu possas, em momentos mais desafiadores, levantar a mão, pedir um apoio. Isso é muito importante. Olá, eu sou Daniel Valigi, sou fundador da Emotion e eu sou a Ideia Lab.